Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Alexandra Dias, eu sou aluna da Unicesumar. Estou cursando o curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. E eu estou aqui, para estar fazendo, realizando mais uma atividade de extensão para o meu curso, que eu estou finalizando agora no final do ano, já estou no meu último período. E essa atividade de extensão, ela é sobre educação financeira. Então, eu tô vindo aqui, para poder passar para vocês um pouco, da minha experiência, como eu faço dentro da minha casa, algumas formas, estratégias que eu gosto de seguir dentro da minha casa, com a minha família, para tá fazendo essa educação financeira, tá? No caso, hoje eu venho falar sobre orçamento familiar, Foi, no caso, o tópico que eu mais gostei, dentre as opções que eu tinha para poder tá fazendo aqui, para vocês, tá? Então, bora lá. Então, o orçamento familiar, esse tópico da educação financeira, ele tem a ver com o orçamento de tudo o que é gasto, investido dentro da família. A família, claro, cada família, é composta por uma quantidade de pessoas, Tem casal que é só o casal, tem casal que tem filhos, Então, claro que cada família, vai ter um tipo de gasto e um tipo de orçamento também. Também vai variar, o salário, que essas pessoas recebem. Tem pessoas que também são empreendedoras, então, tem ali um faturamento variável, nem sempre é a mesma coisa. Então, claro que muda de lugar para lugar. Mas a gente pode utilizar o mesmo método, a mesma estratégia para poder ali facilitar o dia a dia com relação aos gastos, e também aos investimentos, tá? Quando a gente fala sobre isso, vem sempre aquela questão: quanto eu gasto por mês com todos os gastos que eu tenho, Vem sempre essa questão. Porque normalmente a gente pensa que a gente gasta um valor, mas aí a gente para pra pensar assim: poxa, mas o dinheiro acabou, Mas eu só gastei isso. Como que o dinheiro acabou, Normalmente é uma coisa muito comum de acontecer dentro das casas, Isso acontece comigo também. E eu imagino que com você e a sua família também, Então, para estarmos dando início a uma educação financeira relacionada ao orçamento familiar, no caso, essa organização dentro da família, primeiramente, a gente precisa parar, respirar, Pegar um papel, uma caneta, ou então uma planilha também, enfim, independente do que você escolha, utilizar para poder estar fazendo esse pontapé inicial. E como é que funciona? A gente precisa passar um mês, 30 dias, calculando absolutamente tudo o que a gente gasta no nosso dia a dia, tá? E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Existem, claro, os gastos fixos, que todo mês a gente já tem aqueles gastos. Um exemplo é, por exemplo, quem mora de aluguel, então tem que pagar o aluguel todo mês. As compras, de comida, alimentação, então isso também é um gasto fixo. Pessoas que pagam condomínio, financiamento de casa, carro, Tudo isso é fixo, porque todo mês você precisa fazer o pagamento. Então, antes mesmo do mês começar, você já tem essas contas, esses gastos fixos para poder arcar. Então, claro que isso, antes de qualquer coisa, esses gastos fixos, eles já precisam estar ali nesse papel ou nessa planilha, porque são coisas essenciais que você não tem como retirar, tá? Depois, vocês vão anotar todas as coisas que vocês gastam. Por exemplo, você foi no shopping, Eu fui no shopping, comprei uma roupa. Aqui na minha casa, a gente não compra roupa todo mês. Então, realmente, é um gasto variável, diferente do gasto fixo, Que nem sempre a gente compra roupa, pelo menos aqui na minha casa, não sei na sua casa. Mas aqui, realmente, é um gasto variável, porque não é uma prioridade todo mês comprar roupa.
Ir ao cinema, a gente também não vai todo mês ao cinema. É muito legal ir ao cinema, eu gosto muito. Mas às vezes a gente faz uma outra coisa pro lazer, né? Nem sempre é o cinema. Então, enfim, tudo que você fizer, você vai anotar. Tudo mesmo. Se você for na rua comprar um copinho de sorvete que custa R$ 5, você também tem que anotar, tá? Porque esses pequenos gastos variáveis que costumam ser realmente ali o culpado, né? Por você depois se perguntar, meu Deus, mas cadê o dinheiro que tava aqui? Desapareceu. Então, realmente é muito importante, é fundamental que sejam anotados todos os gastos que você tem, tanto os fixos quanto os variáveis. E caso você já faça algum tipo de investimento, né, também é importante você anotar. Então, todos esses gastos têm que ser colocados nessa planilha ou nesse papel, né? Mas é importante anotar tudo por 30 dias, né? No caso, eu tô gravando esse vídeo hoje. A gente já tá aqui indo pro final de outubro, né? Hoje já é dia 22 de outubro. Então, o ideal é que comece ali o mês de mês de novembro. A partir do dia 1º de novembro até o dia 30, fazer todas essas anotações, tá? E por que eu tô falando pra fazer essas anotações? De todos os métodos que eu estudei, pesquisei, o que eu mais achei legal, mais gostei, né? E estou colocando em prática também dentro da minha casa, é o método 50, 30, 20, tá? Esse método, no caso, é tudo em porcentagem, é 50%, 30% e 20%, que somando dá 100%, tá? E como é que funciona esse método, né? Depois de estudar, analisar, eu gostei muito mesmo, então eu vou passar pra vocês, tá? Esse método é para você pegar o valor do seu salário, né? Quanto você ganha por mês, e fazer uma divisão, tá? Eu vou dar o exemplo, no caso daqui, né? O meu exemplo, o exemplo do meu esposo. Aqui em casa, nós dividimos as despesas. Na verdade, dividimos não meio a meio tudo, mas existem algumas despesas que ele paga e outras despesas que eu pago, tá? Então, o meu salário, para poder fazer essa divisão, eu pego as despesas que eu pago, tá? Porque aí fica mais fácil para entender. E ele, com o dele, ele faz, né, essa divisão com a parte dele, porque ele paga outras despesas diferentes das que eu pago, tá? E no caso do meu esposo também, a diferença é que ele é empreendedor. Então, ele tem um faturamento variável, né? Ele não tem um valor certo por mês para ele receber. Eu também sou maquiadora, então eu também empreendo, mas eu também sou CLT. Então, a minha renda, ela é composta, né? São duas rendas que eu tenho. Então, a minha renda certa é a de CLT e eu também, ali, né, todo mês tem uma renda do meu trabalho como maquiadora, né? Então, essa divisão que eu faço, essa divisão dos 50, 30, 20, é mais voltada pro meu salário de CLT, tá? Porque normalmente o meu faturamento como maquiadora, eu invisto, assim, a maior parte do valor mesmo, tá? Mas vamos retornar para a explicação desse método. Então, 50, 30, 20. É claro que em cada casa, né, cada família vai funcionar de uma forma, mas nada mais é do que 50% do valor do seu salário ser destinado para os gastos fixos, tá? Que são aqueles gastos que eu expliquei que são fixos, né? Você todo mês precisa pagar. Antes mesmo do mês entrar, você precisa ter o valor para pagar esses gastos fixos, tá bom? Os 30%, eles seriam para os gastos variáveis, tá? Esses gastos variáveis, como também já expliquei, são essas coisas que vocês gastam, né, ali durante o mês, ali fazendo lazer, né, essas coisas que somam, né, todos esses gastos variáveis, tá? E os 20% que sobram seriam para os investimentos, ou seja, para coisas futuras. Por exemplo, quero comprar um carro. Então, eu tô fazendo ali, né, um investimento todo mês para que eu atinja o meu objetivo. Então, essa é a divisão. 50% gastos fixos, 30% gastos variáveis e os outros 20% investimentos futuros, tá? Por quê? Quando você chegar nos 30 dias,
você vai ver ali quanto você está gastando nos seus gastos fixos, quanto você está gastando nos seus gastos variáveis e quanto você está investindo, né? E você provavelmente vai ter uma surpresa, você vai ver que você tá gastando talvez mais do que os 50% em gastos fixos, tá? E talvez muito mais do que 30% do seu salário nos gastos variáveis. E o investimento futuro acaba que fica um pouco deixado de lado. Então, provavelmente você não vai estar investindo 20%, você vai estar investindo menos, tá? Então, é claro que os gastos fixos, eles mudam de casa para casa. Então, tem pessoas que vão ter de gastos fixos uma porcentagem maior do que 50%, tá? Então, o ideal é que você consiga fazer um pouco mais né, ter ali umas metas ali, para que os seus gastos variáveis sejam um pouco enxugados em determinados momentos, para que você consiga atingir objetivos, tá? Porque a maioria das pessoas realmente tem os seus gastos variáveis muito maior do que os 30%, né? Que é, de certa forma, o ideal, tá? Então, 30 dias fazendo essa cotação ali de realmente quanto você está gastando, né? Nos dois gastos e no investimento, tá? Para você ver como que tá, né, essa porcentagem de gastos. E a partir disso, você conseguir equilibrar, né, os seus gastos. Por exemplo, você fez ali, passou o mês, você viu que você tá, na verdade, ao invés de gastando 30% com gastos variáveis, você tá gastando 40%, né? E aí o seu investimento mesmo, às vezes, 10%, ou às vezes até 5%, né? Porque se o seu gasto fixo for maior que 50% e você estiver gastando 40% nos seus gastos variáveis, você não tá investindo nada, né? Então acaba que fica aqueles planos, né? Você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você não consegue investir nos seus sonhos, nos seus objetivos e acaba que, né, não consegue se organizar. Então, primeiro vai passar os 30 dias fazendo toda essa cotação. Depois de passar os 30 dias, vendo ali realmente aonde você pode estar equilibrando um pouco mais, né? Gastando um pouco menos para que você consiga colocar mais ali nos seus investimentos futuros. E chegando ali realmente na parte da educação financeira, onde você realmente se educar, né, financeiramente e conseguir atingir os seus objetivos, tá? Esses investimentos, né, até uma dica para vocês podem investir em CDB. A maioria dos bancos tem CDB, né? É bom pesquisar certinho. Tem bancos que na própria conta corrente mesmo você já tem ali o rendimento. Então, é muito legal, né? Vários bancos que você pode estar fazendo esse investimento, porque além de colocar o valor ali, você está investindo porque ele vai ter nossa, me fugiu a palavra. Ele vai ter um rendimento, né, em cima de todo o valor que você está investindo todo mês, tá? E outra dica é você tentar, ao máximo, manter os 20% de investimento, tá? Para que você realmente consiga atingir os seus sonhos. Porque muita gente fala que não consegue atingir os sonhos, os objetivos, né? Você tem que ver se realmente isso é a sua prioridade. Porque às vezes você tá colocando ali, não, mas só se vive uma vez, então eu vou fazer ali, vou fazer meus gastos variáveis, porque eu quero ir no shopping. Isso é muito legal, você não tem que deixar de fazer isso, mas às vezes você pode segurar um pouquinho, investir um pouco mais para que você consiga atingir o seu objetivo mais rápido, né? E de forma mais certinha, mais tranquila para você também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a minha atividade de extensão tenha, de alguma forma, ajudado você e a sua família, tá? Eu também tô aplicando isso na minha casa, né? Então, eu espero de que, de alguma forma, isso faça diferença na vida de vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um formulário para que você possa fazer uma análise, né? E falar direitinho, né? Como que foi para você a experiência de ter assistido esse vídeo, né? Pode deixar comentários também falando se isso realmente ajudou, né? A você tá dentro da sua casa, né? Com os seus gastos, com a educação financeira. Porque para mim é muito importante saber como que foi para vocês a experiência, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!